Olá, sejam bem-vindos ao curso de extensão Arte Pré-Histórica, Egípcia e Grega Antiga. Esse curso vai ser oferecido por mim, Bruna de Oliveira Salvador, em parceria com o meu polo de apoio da Faculdade Uninter, aqui de Joinville. Então, hoje a gente vai estudar a segunda parte da primeira aula, Arte na Pré-História. Então, hoje a gente vai aprender sobre o Neolítico, muito legal. Eu consegui trazer aqui um conteúdo bem bacana para vocês, espero muito que vocês gostem. E só queria deixar um aviso para vocês não esquecerem. Se em algum momento da aula tiverem alguma dúvida ou algum ponto de vista, quiserem comentar qualquer coisa, vocês sintam-se livres para estar comentando aqui nos comentários embaixo no YouTube, ok? E não se esqueçam que se você quiser receber o certificado desse curso, é só comentar nos comentários do YouTube o seu nome completo e o seu e-mail, que eu vou estar entrando em contato com vocês para estar falando sobre todo o processo para receber o certificado. E é um processo bem simplesinho mesmo, não precisa fazer avaliação, ok? Então vamos começar. Espero muito que vocês gostem e não esqueçam de, se puderem, curtir e compartilhar o vídeo, porque isso vai estar me ajudando bastante. Então agora a gente vai estar conhecendo o período Neolítico. Vai ser um período bem transformador, um período bem interessante. E não se esqueçam, o período anterior é o Paleolítico. E entre o Paleolítico e o Neolítico vai levar alguns anos até se transformar de um para o outro. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que essas mudanças não vão acontecer de um dia para o outro. Elas vão acontecer de forma gradual. Período Neolítico. Então, o que vai acontecer nesse período? Por que ele vai se tornar tão importante? Então, antes de eu responder exatamente o porquê, a gente tem que entender o que é Neolítico, o que significa essa palavra. Neo significa novo, e lítico, como a gente já viu antes, é pedra. Então, vai ser o quê? Pedra nova. E esse período ele vai ser reconhecido por outros dois nomes. Então, pode ser que em algum material, algum artigo, vocês encontrem como esses outros dois nomes, que seria Nova Idade da Pedra ou Idade da Pedra Polida. Muito importante. Eu vou estar explicando daqui a pouco o porquê desses dois nomes. Esse período ele vai durar aproximadamente entre 10.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo. Só que vocês lembram que eu falei na primeira aula que essas datas podem mudar dependendo da fonte. Muito importante. Isso significa que o quê? Que vai ter algum material, algum artigo que possa falando que o período vai durar entre 9.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Outros podem estar dizendo que ele vai durar entre 11.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Então não tem uma data específica. Então a gente coloca a data mais próxima. E geralmente as datas que eu mais encontro são as que eu coloquei aqui, que ele dura aproximadamente entre 10.000 a 4.000 anos antes de Cristo, ok? Então, o que vai acontecer nesse período? Esse período, ele vai ocorrer grandes mudanças. Período em que ocorre grandes mudanças em várias áreas. Então, muito importante. Vai acontecer muita mudança, vai ser descoberto coisas novas, vai acontecer uma grande revolução aqui em comparação ao Paleolítico. A linguagem, como é que vai ser a linguagem nesse período? Lembra que no Paleolítico eu falei que a linguagem ela vai ser mais
rudimentar, mais simples. Eles vão emitir alguns sons, fazer alguns sinais, mas não vai ser nada muito mais trabalhado. Então aqui a linguagem já é mais desenvolvida, chegando até a alguns povos terem uma linguagem própria. O que vai acontecer também? Eles vão passar a observar os astros e a natureza, muito importante também, porque vai ser através da observação que eles vão fazer grandes mudanças. E assim, a principal mudança, e a gente já vai entender o porquê que isso ocorre, mas a principal mudança desse período, a sua principal característica, é que eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Então eles vão passar a se fixar nos lugares. Então é muito interessante. E a gente vai entender o porquê que eles vão começar a fazer isso. Então eles vão deixar de ser nômades, vão se fixar nos lugares, vão se tornar sedentários por causa do quê? Da Revolução Agrícola. Então o que acontece? O homem deixa de ser apenas coletor. Lembra que no primeiro período, o Paleolítico, ele vai coletar as coisas, ele não vai criar nada, ele vai apenas tirar o que a natureza já tinha no lugar, vai coletar apenas. E começam a observar a natureza. Então, o que eu falei antes? Que eles vão começar a observar os astros e a natureza. E isso vai ser muito importante, porque isso vai ser passado de geração em geração, essas observações, e é nisso que vai resultar a Revolução Agrícola. Vai ser essa observação do que está à nossa volta. E assim percebem que é possível produzir os próprios alimentos a partir das sementes de outros frutos. Então, assim, começam a entender a preparação da terra, o tempo para semear e colher os alimentos. Então, o que vai acontecer é que, através dessas observações que vão ser passadas de geração em geração, eles vão ter a percepção do quê? Que se eles pegarem a semente de um fruto específico e jogar ela numa terra boa, numa terra forte, essa terra vai fazer com que a semente comece a se desenvolver e mais para frente nasça um fruto, um vegetal, enfim. Então é muito legal que eles vão ter essa percepção. E vai ser uma percepção muito importante. Então vai ser por causa disso que eles vão se tornar nômades, porque eles não vão ter mais a necessidade de ficar procurando as coisas. Eles vão poder criar os seus próprios alimentos. E para criar campos de plantação, eles usam uma espécie de machado mais eficiente, criado com a pedra polida. Daí o nome Idade da Pedra Polida, que serve para derrubar as árvores e assim aumentar o espaço para plantação. Então, esse período ele vai ser conhecido como Idade da Pedra Nova ou Idade da Pedra Polida por causa disso. Porque é nesse período que eles vão desenvolver uma melhoria, um aperfeiçoamento das ferramentas que eles já tinham, que vai ser como? Eles vão pegar a pedra e eles vão polir ela, vão fazer com que ela se transforme numa ferramenta melhor do que as antigas, do que as anteriores. E o legal é que para eles poderem plantar o alimento, eles vão ter a percepção de que eles precisam de uma terra boa, vão ter a percepção que eles precisam de um espaço bom para plantar. Então aqui eles começam a derrubar as árvores e para poder produzir os seus alimentos mesmo.
Então, o que eles vão cultivar? Vão cultivar arroz, trigo, milho, batata, vários grãos, legumes, frutos. E isso vai ser muito importante para o sustento deles. E além da revolução agrícola, vai surgir o quê? A revolução pastoril. Então eles vão começar a domesticar os animais, onde percebem que podem usar a vaca para o consumo de leite. Então aqui que eles vão começar a aprender a criar queijos. Muito legal também. Eles vão usar as ovelhas para produzir lã, cavalos para locomoção e transporte, e ainda vão domesticar porcos, carneiros para consumo mesmo. Com a agricultura e domesticação de animais, deixam de ser nômades e aos poucos começam a criar cabanas, se tornando sedentários. Então aqui que vai surgir as primeiras casas. Enquanto antes eles não tinham uma casa, aqui eles vão começar a criar as suas cabanas. E no começo vão ser bem simples mesmo. Vão chegar a ter apenas um cômodo, não vai ser com repartições dentro, é apenas para poderem se isolar por causa do tempo mesmo. Para sobreviverem com as plantações, se estabelecem em regiões perto de rios, onde a terra encontra-se mais preparada para cultivar alimentos e assim, gradativamente, a população vai aumentando. Então, as primeiras civilizações que a gente vai ter vão acontecer perto dos rios, porque a terra vai ser mais preparada, vão poder também estar consumindo água, tanto para si mesmo quanto para as atividades, para poder regar as plantações, para poder armazenar a água para dar para os animais, enfim. Então, as primeiras civilizações acontecem mesmo em volta dos rios. Um exemplo é no Egito, vai acontecer ali perto do rio Nilo, ou perto do rio Eufrates, o rio Tigre também, é onde vai surgindo as primeiras cidades. E vão surgindo assim as primeiras aldeias, com alguma figura que representasse o chefe do grupo e que administrasse a divisão de trabalho. Então, o que acontece é que quanto maior for o grupo de pessoas, de famílias unido, vai surgindo a necessidade de ter algum representante, algum chefe mesmo, que consiga ordenar o grupo, administrar as atividades, alguém que seja um líder mesmo. Eu esqueci de citar, mas na imagem anterior a gente consegue ver algumas atividades do cotidiano deles mesmo, como o cuidado com as plantações, a rega, a técnica do tear, aqui que eles vão descobrir como criar tecidos, a coleta de leite, enfim, tem várias atividades. Infelizmente não caberia falar sobre cada coisinha específica que eles vão descobrindo, mas esse período é bem importante mesmo, porque é um período de grandes transformações. Então aqui também vai ser criada a cerâmica. A cerâmica será voltada para cozinhar os alimentos, para armazenar e transportar a comida. Então, vai ser muito importante, porque o que vai acontecer? Por eles não ser mais nômades, por eles se fixarem num lugar e plantarem o próprio alimento, vai surgir a necessidade de ter alguma coisa que possa armazenar essa comida. Então vai ser importante até mesmo para
as épocas de frio, por exemplo. Quando as plantações não tiverem tão desenvolvidas ou não tiverem muito frutíferas, vai ser importante essas cerâmicas, porque elas vão estar armazenando essa comida, esse alimento, que vai ser uma garantia para eles quando a época não estiver muito boa. Então aqui também é criada as ferramentas. As ferramentas vão ser criadas com uma técnica mais avançada, com a pedra polida. Eu já expliquei para vocês, eles vão pegar a pedra e vão polir ela, de modo que ela fique mais lisa e que possa ficar num formato mais desejável, com uma ponta ou numa linha reta que dê um corte mais preciso. Então aqui as ferramentas vão ser aprimoradas e vão ter uma qualidade muito melhor do que no período anterior. Aqui também o homem aprende o uso da roda, muito importante. E eles vão criar as primeiras tradições musicais, como a dança, a música, e tudo voltado para rituais religiosos. E agora eles vão ter absoluto domínio do fogo. Então, enquanto antes o fogo era uma coisa nova, ele é descoberto no final, quase no final do Paleolítico, aqui eles já vão ter um conhecimento absoluto do fogo mesmo, um domínio excelente do fogo. Para roupas, eles desenvolvem o tear e assim começam a fabricar peças de tecido com algodão, pelo de animais e outros. Então, antes eles usavam peças de couro, pele de animal mesmo. Só que agora eles vão criar de uma forma mais primitiva, é claro, peças muito parecidas com o que a gente usa hoje, como camiseta, calça, vestido, blusas. Claro que de uma forma mais simples, mais primitiva, mas aqui nesse período eles já vão estar criando isso. As casas no começo vão ser redondas, feitas de barro, argila e madeira, e não apresentam divisórias, sendo de apenas um cômodo, mas com o tempo vão sendo aperfeiçoadas e construídas com pedras também. Então as casas, elas no começo vão ser bem simples mesmo, apenas para se isolar por causa do tempo. Só que com o tempo, ainda no Paleolítico, vai ter muita transformação, muita evolução da casa. Então, ainda no Paleolítico, vai surgir casas gigantescas com vários cômodos e várias utilidades dentro, vários móveis. Então, vai acontecer bastante coisa ainda nesse período. Surgem os primeiros mitos e crenças, principalmente relacionados às plantações, pois, por trabalharem com a terra, acreditavam que acontecia fenômenos sobrenaturais que afetavam as plantações e colheitas. Então, o que vai acontecer é que vai surgir umas superstições em relação às plantações. Então, quando uma plantação ela não se desenvolver muito bem, ou até mesmo surgir alguma praga com que faça que a plantação inteira morra, por exemplo, eles vão acreditar que isso vai ter a ver com alguma maldição, que vai estar relacionada a alguma maldição, alguma coisa nesse estilo mesmo. Então aqui ainda vai ter o culto também das esculturas de figuras femininas. Então ainda no Neolítico a gente vai ter as Vênus, que vão ser esculturas que valorizam o feminino, que valorizam a feminilidade, a questão da mulher dar à luz, eles vão ainda valorizar muito isso aqui.
Então ainda vai ter algumas Vênus, e mais no final dessa aula a gente vai estar vendo alguns exemplos. É aqui também que vai surgir o patriarcado, que vai ser a figura masculina dominando a figura feminina. Então aqui a gente vai ter essa divisão de trabalho e de gênero. O homem ele vai ser voltado a atividades que exijam mais força, como a caça e o pastorio, que é o cuidado com os animais. Então o homem vai ser responsável, o papel dele vai ser de trazer o alimento, trazer a carne para a mesa, de cuidar, administrar o principal ali. E a mulher, ela vai ter o trabalho voltado para a colheita dos frutos e atividades domésticas. Então a mulher ela vai ser responsável por cuidar das crianças, por preservar a casa, e também é a mulher que vai trabalhar com o tear, que vai desenvolver os tecidos, as peças de roupa. E uma coisa bem interessante também em questão da roupa é que nessa época também eles já vão começar a usar acessórios. Só que os acessórios vão ser tanto por causa da estética, quanto por causa de religião ou algo relacionado ao grupo em si, como identificação do grupo. Então aqui eles vão usar acessórios feitos com conchas, com pedras preciosas, coisas nesse estilo. E com o acúmulo de alimentos e animais, com o acúmulo de material mesmo, vai surgindo o comércio com a ideia de troca. E aos poucos, utensílios domésticos, ferramentas e roupas vão sendo comercializados também. Então, por eles serem fixos num lugar e com o tempo surgindo esse acúmulo e também a necessidade de outras coisas, que às vezes a família ao lado tem abundância e você não tem, mas você tem uma coisa que essa outra família não tem, vai surgindo essa ideia de troca. E com a técnica do ar, com o desenvolvimento da cerâmica para criar utensílios domésticos e roupas, esse material também vai sendo introduzido a esse comércio. Então aqui que a gente já vai ter de uma forma mais simples o início do comércio mesmo. Então as vilas vão se tornando cidades, e enquanto antes não tinha separação de terra, tudo era de todos, vai surgindo as propriedades privadas. Então, enquanto no Paleolítico, o grupo, que poderia ser um grupo de até 100 pessoas, viajava de um lugar para outro, como um grupo mesmo, aqui as vilas, as cidades, vão fazendo com que cada um tenha a sua propriedade, o seu terreno, a sua plantação. E com todos esses avanços, vai surgindo também a necessidade de líderes e guerreiros para combater invasões e possíveis confrontos. Então assim surge a aristocracia guerreira mais primitiva, isto é, as famílias que possuíam mais bens aquisitivos, por exemplo, acabam liderando e controlando as pessoas com menos poder, e assim assumem cargos de líderes e comandam as cidades. Então o que vai acontecer é uma coisa que acontece até hoje, que é quem tiver poder aquisitivo maior vai controlar, vai assumir cargos de poder e sobre os que têm menos.
Então as famílias, os grupos dessa época que tiverem mais plantações, mais grãos, ou que tiver, por exemplo, qualquer material a mais, vai, vai acabar tendo um papel mais importante do que os que têm menos na sociedade ali, né? Então, aqui que vai surgindo, por exemplo, o trabalho, onde essas pessoas com poder aquisitivo maior vão contratar pessoas para cuidar das suas plantações, cuidar dos seus animais, o pastoril, né? Então aqui vai acontecendo isso. Então, e quem vai chegando ao poder dessas cidades vai ser quem tiver mais bem material. Então aqui vai acontecer essa aristocracia mesmo, que é quem tem mais poder aquisitivo domina quem não tem nada. Então é aqui também que começa-se os primeiros impérios na história. Então vai ser aqui que vai ser aqui no final que vai começar a surgir, por exemplo, o Império do Egito, que vai ser um grande império e ele vai funcionar basicamente assim. Então agora a gente vai passar para arte no Neolítico e eu espero que vocês gostem. Então agora a gente vai conhecer a arte no Neolítico. Só que é importante eu explicar que para a gente conhecer a arte no Neolítico, eu precisaria estar vindo aqui explicar primeiro sobre como que era a cultura, os costumes dos povos dessa época. Porque é desse modo que a gente consegue ter uma visão mais ampla, mais completa da arte dessas pessoas. Então, vamos começar. Então, nesse período, a arte no Neolítico ela vai ser bem diferente do que a arte do Paleolítico. Enquanto o Paleolítico vai ser focado numa arte mais rupestre e também na arte das esculturas das Vênus, aqui vai ser bem diferente. Aqui a arte vai ser mais ampla. Então aqui, por exemplo, a gente vai enxergar a arte na arquitetura, porque é nesse período que a arquitetura vai surgir e vai se desenvolver. Então é importante eu estar trazendo isso para vocês, porque essa arquitetura mais primitiva do Neolítico não deixa de ser monumentos artísticos. Então, vamos conhecer as estruturas megalíticas. Na arquitetura, surgem grandes estruturas de blocos de pedra do período neolítico, e acredita-se que foram construídas para fins religiosos, como adoração ao sol, culto aos mortos e rituais. Então, olha que incrível essa imagem à direita, essa estrutura de pedra. A gente olha para isso e primeiro que a gente fica boquiaberto porque a gente não consegue pensar como que eles erguiam essas pedras. Como que eles faziam com que a pedra ficasse firme no chão, por exemplo. E o que significa isso? Para que isso é feito? Então é uma coisa que é importante a gente estar pensando, porque lembrando, a gente tem algumas hipóteses, a gente não tem afirmações, certezas absolutas. Então a gente não pode dizer com toda certeza para que serviam essas estruturas megalíticas, mas a gente elabora algumas hipóteses e as possíveis hipóteses são que elas eram feitas para rituais, para
que tinham algo a ver com religião, como adoração ao sol e cultos aos mortos e rituais, como eu disse antes. E também há quem diga que essas estruturas foram feitas para observação do sol. É bem interessante também. Então, dentro desse universo de estruturas megalíticas, vai surgindo vários estilos. E um exemplo é o Cromelech. Eu não sei como que é a pronúncia dele certinho, mas se você souber, você pode estar comentando aqui. Que seriam esses monumentos megalíticos compostos por várias pedras, que seria um tipo de santuário ou lugar para observar os astros. Então, como eu expliquei antes, uma das hipóteses é que todo esse trabalho é feito para a observação do céu, para a observação do sol, da posição do sol, por exemplo. Essa é uma hipótese. E essas estruturas podem chegar a ter quase 6 metros de comprimento e de altura, né? E aqui essa imagem ela está de lado, só que se você pesquisar essa Cromelech na internet, você pode ver que ela de cima, e muitas delas, as pedras são compostas, são colocadas de um jeito que cria um círculo. Então é bem interessante mesmo. Outro exemplo são os dolmen, ou dolmens também, que são monumentos parecidos com os megalíticos, feitos de pedra. O dol significa mesa e o men significa pedra, então seria uma mesa de pedra. E existem vários modelos, mas em geral são duas grandes pedras cravadas na terra que sustentam uma terceira pedra na horizontal e podem chegar a ter até 6 metros de altura. Então, esses dolmens, se vocês pesquisarem na internet, vai ter vários modelos dele. Eles podem ser mais abertos, com você podendo passar no meio deles, ou eles podem ser mais fechados, sem nenhuma entrada. Alguns podem ter uma entrada, apenas um espaçozinho, e outros podem ser mais soterrados no chão também. Alguns aparentam ter a finalidade para sepultar os mortos, em vista de que foi encontrado esqueletos com joias e armas em vários dolmens. Então, acredita-se que eles são feitos como uma sepultura mesmo, que dentro dele, ou às vezes ao redor dele, vai ser enterrado o corpo. E acredita-se nisso porque durante vários anos foi encontrado vários esqueletos mesmo, com vários acessórios em volta ou dentro desses dolmens. Outro exemplo também é as ciclópicas, que são edificações compostas de pedra, mas sem nenhum tipo de argamassa para fixá-la. Então aqui a gente consegue ver uma imagem que é uma espécie de muro, onde eles apenas vão encaixando cada pedra, vão procurando uma pedra que se encaixe melhor ao lado da outra, e sem nenhum tipo de argamassa mesmo que colhe. Então isso daqui vai começar a surgir e vai ser bastante utilizado nessa época também. E depois de ter concluído essa parte da arquitetura neolítica, a gente vai conhecer agora as cerâmicas. A princípio, a cerâmica tem uma função utilitária, sendo usada para preparo de comida,
armazenamento e transporte de alimentos, como grãos e sementes. Acredita-se que tudo começou ao observarem que, ao pisar na terra molhada, ficava uma marca dos pés, e quando essa terra secava, permanecia o formato carimbado no chão. E assim foram testando aos poucos e descobrindo mais truques, como, por exemplo, expor a peça ao fogo para aumentar a sua resistência. Então, o que acontece é que a descoberta da cerâmica, da técnica de criar peças em cerâmica, acredita-se que ela vai surgir através dessa observação de que a terra, quando ela está molhada, o barro, quando ele está molhado, e você coloca alguma pedra ou você pisa com o pé nessa parte, com a exposição do sol, essa parte vai secando e vai assim preservando esse formato. Então, eles vão observar isso no dia a dia e vão começar a testar, a criar peças de barro, de argila, terracota também. Bem interessante. Aqui eu consegui a imagem que ela é um exemplo de como que era feito esses vasos. Qual era o processo para a criação. Isso é muito legal porque eu já cheguei a fazer um curso de cerâmica onde a gente desenvolveu essa técnica, fez um vaso através desse processo. Que então como que é feito? Na primeira imagem, no número 1, a gente percebe que eles vão pegando essa massa. Eu vou dar um exemplo aqui, a argila, por exemplo. Primeiro tu vai bater bastante a massa para tirar as impurezas, como pedrinhas, folhas secas, enfim. E depois com essa massa, você vai fazendo vários rolinhos e separando. E após fazer esses rolinhos, você vai colando um sobre o outro, criando essa espécie de vaso mais simples mesmo. Então, vai ser feito assim. Com o tempo, eles vão aprimorando a técnica, eles vão fazendo vaso direto mesmo, ou até usando essa técnica de rolinho, só que depois que os rolinhos são feitos, eles vão preenchendo as laterais com mais massa, de forma que fique mais lisa. O exemplo é na imagem 2, onde a gente percebe que o vaso ele já vai estar mais liso, e assim eles vai permitir que eles comecem a fazer estampas nesse vaso. Então é bem legal que para a criação dessas estampas, para a pintura dessas estampas, eles vão usar bastante formas geométricas e também vão retratar cenas cotidianas nesses vasos. E após feito isso, eles vão perceber que para a peça ficar mais resistente, seria bacana colocá-la no fogo, porque com o fogo vai eliminar todo o líquido que ainda estiver na peça e vai transformar ela numa peça mais resistente. Então, no começo, a cerâmica era apenas utilitária e simples, mas com o tempo foi se tornando uma peça com mais detalhes, com desenhos geométricos e com movimento. Então, o que vai acontecer é que nesse período eles vão valorizar bastante o movimento. Então, um exemplo, se eles pegarem um vaso, eles vão desenhar, digamos, a cena de uma caça. Então, para desenhar essa cena, os personagens e até o animal em si vai ser desenhado com não de um modo mais parado, mais rígido. Vai ser desenhado com os traços que represente mais o movimento,
É como se o animal estivesse correndo, fugindo dos caçadores. E além dos vasos para armazenamento, é criado outras peças de argila ou barro com utilidade doméstica, como copos e jarros. Então, com o tempo, vai aumentando essas peças, a criação dessas peças feitas de argila. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de um vaso neolítico desse período, que ele seria uma cerâmica com desenhos mais geométricos mesmo, linhas mais simples, uma estampa mesmo. Então aqui a gente tem outro exemplo de cerâmica. Essa é uma cerâmica encontrada no Iraque. Aqui ela já tem uma textura, uma forma um pouco diferente da outra. Aqui são riscos que parecem um formato de V, e o formato dessa cerâmica também, ela é mais redonda, um pouquinho mais diferente. A boca dela é mais curta e menor do que a outra. Isso também é bem interessante. Eu não vou poder estar entrando muito especificamente sobre o formato dos vasos, porque senão a aula ficaria muito longa. Só que se você tiver curiosidade, quiser pesquisar o nome exato e qual a utilidade de cada vaso, é legal também. Isso eu vou estar fazendo um pouquinho mais na arte egípcia, porque isso, na arte egípcia, o formato das cerâmicas vai ser mais interessante de se estar comentando aqui no curso. Nesse vaso aqui, a gente já consegue encontrar uma junção entre as formas mais geométricas e a representação de cenas cotidianas. O desenho aqui, ele já vai ser um pouquinho mais simples, só que ainda a gente consegue identificar uma figura humana. Na parte de cima dele ali, um animal que parece ter chifres, parece ser um cervo ou algo nesse estilo. E o formato do vaso também é bem diferente, ele é mais oval, a boca dele é maior e esse daqui ele já tem alças, enquanto os outros que eu mostrei já não tinha. Então aqui, no período neolítico, a gente ainda vai ter pinturas rupestres, só que acredito eu que elas não vão ter tanto quanto no paleolítico. E também nesse período não vai ter mais uma magia envolvendo essas ilustrações. Aqui vai ser algo mais humano mesmo. Então a magia propiciatória a gente já não vai enxergar mais aqui. Então as pinturas no período neolítico perdem seu caráter mágico, ficando mais voltada ao decorativo e ao registro de cenas cotidianas. E enquanto no período paleolítico era mais comum pinturas de animais, no neolítico essas representações de animais são substituídas por representações de humanos, e as formas se tornam mais minimalistas e valorizando principalmente o movimento. Então, o que vai acontecer nesse período é que aqui já vai ser mais valorizado a figura humana, enquanto no paleolítico, se vocês se lembram, a figura humana já era bem mais rara, era focado mesmo no animal, e esse animal era representado, em uma das hipóteses era a magia propiciatória, só que aqui já não, aqui já vai ser algo mais
registro de cenas humanas, algo mais decorativo mesmo. E aqui então já vai aparecer muito mais a figura humana e menos a figura do animal. E a figura do animal, quando aparecer, ela vai aparecer mais no contexto da caça, não como uma adoração ao animal, mas como ele é apresentado num contexto mesmo. Então, o que eu expliquei antes também é que vai ser nesse momento que vai ser valorizado o movimento. Então, aqui nessa imagem, ela consegue trazer as principais características das pinturas rupestres, que então a gente consegue identificar a questão do movimento e a questão também do animal, a representação do animal, porque se a gente observar, o animal aqui ele não está rígido, ele não foi desenhado como uma forma de homenagear ele ou de adorar, enfim, igual a magia propiciatória explica. Aqui ele está representado num contexto, num registro mesmo. Então essas pinturas elas vão ser voltadas como um registro, vão ser criadas para registrar as cenas cotidianas, como a caça, as atividades da época. Então, outra coisa legal é que o artista aqui ele vai ter a ideia do movimento, igual eu expliquei. Se a gente observar nessa pintura, as 3 figuras humanas principais que estão mostrando aqui, que elas não estão cortadas, elas estão em posições para lançar flecha. E elas não estão uma igual à outra. Cada figura está numa posição. Então parece que não é igual aos egípcios, por exemplo, que a gente vai ver um padrão na posição da figura humana. Aqui a gente já vai conseguir observar movimento. Os animais também, eles não estão de uma forma rígida. Eles estão em posições diferentes. Até o pescoço deles está numa posição diferente uma do outro. Então, que é bem legal. Então, aqui eu trouxe essa imagem, que eu achei ela bem legal também, só que ela é um pouquinho diferente da imagem anterior, mas ela ainda é uma pintura rupestre do período neolítico, e ela foi encontrada na Argélia. E o que é legal de a gente reparar nessa imagem, como por mais que sejam feitas no mesmo período, como certas características podem ser diferentes de região para região. Então aqui as figuras já têm mais detalhes do que a outra. As proporções do corpo também são feitas de modo mais diferente. Aqui a figura ela apresenta um movimento, porém parece que é um movimento mais limitado. Parece que não é um movimento tão explorado igual nas outras pinturas que eu estava mostrando. Mas ainda assim é uma pintura bem legal da gente estar conhecendo. Então agora a gente vai conhecer as esculturas dessa época. Ainda no período neolítico vai surgir algumas esculturas com referência ao corpo feminino, que são as Vênus, que a gente já conheceu no Paleolítico. E essas esculturas agora, vai surgir algumas que vão ser mais geometrizadas, que a gente vai poder enxergar uma geometrização no formato delas.
Então essas esculturas, como a gente já viu antes, elas vão ser uma referência ao corpo da mulher. Elas vão ter ombros largos, os seios, o quadril, os glúteos. As partes femininas mesmo vão ser super valorizadas. Então vai ser valorizado a questão da mulher dar à luz, a feminilidade, o feminino mesmo. Porque ainda nesse período eles vão enxergar que a mulher como uma deusa, pois ela tem o poder de dar à luz aqui. Então a arte no período neolítico, ela também vai começar a ter os primeiros sinais da junção do homem ao animal, podendo ter corpo de humano e cabeça de animal. Então aqui isso vai começar a surgir, mas não tão rápido assim. Vai ser uma coisa mais pequena, mas que vai se transformar mais no Egito. Então, na próxima aula, quando a gente for conhecer a arte no Egito, a gente vai conversar um pouco melhor sobre essa junção do homem ao animal. Então aqui a gente encontra outro exemplo de uma Vênus. Essa daqui ela foi descoberta na Turquia. E eu conheci essa Vênus justamente por causa dessa notícia, que o link, a fonte está aí embaixo. E olha que legal, essa Vênus ela foi descoberta na Turquia e ela tem mais de 7.000 anos. É uma Vênus, uma estátua do Neolítico mesmo. E o que é legal é que a gente para pensar, e às vezes a gente tem a impressão que a gente já descobriu tudo, que já desenterrou e estudou tudo. Só que se vocês pararem para analisar bem esse pensamento, analisar tudo que está à nossa volta, e tem muita coisa ainda que a gente vai descobrir, que a gente vai desenterrar. É muita coisa mesmo. Tanto que ainda quando a gente for estudar o Egito, a gente vê que tem grandes coisas que foram descobertas há poucos anos, há poucas décadas atrás. Então isso é bem interessante, a gente tá sempre se ligando nessas notícias. Então agora eu vou finalizar o período neolítico. Acabou, infelizmente. Seria legal se tivesse mais espaço para tá trazendo mais algumas imagens. Só que espero que vocês tenham gostado do que eu estou trazendo até agora. E agora, de forma mais rápida, a gente vai conhecer a idade dos metais. Esse período ele é importante, só que eu resolvi dar preferência ao Paleolítico e o Neolítico. Então esse período aqui, o terceiro período, ele vai ser abordado de forma bem rápida, bem breve mesmo, só para vocês estarem conhecendo. Então agora a gente vai conhecer a idade dos metais. Lembrando, acabou o Neolítico e vai para a Idade dos Metais, é um processo que vai levar anos. E vai começar aproximadamente em 4.000 anos antes de Cristo. Eu não coloquei uma data de término porque não fez sentido eu botar. E então esse período ele vai começar com o domínio dos metais. Quando o homem começar a dominar e a criar artefatos com metal, vai começar a idade dos metais, então. Inicialmente começa com o domínio do cobre, passa pelo bronze e termina com o domínio do ferro. Através do domínio dos metais, que as armas e ferramentas se tornam mais eficientes e com qualidade maior. Então, esse período vai ser extremamente importante porque a qualidade das ferramentas vão ser gigantes, vão ser muito maior do que o Neolítico e do que o Paleolítico.
Então esse período vai começar com a idade do cobre. O cobre é o primeiro metal a ser manuseado, sendo usado para a confecção de artigos utilitários, como potes e copos. Vai ser usado também para a criação de moedas, armas para caça, como flechas e lanças, e armas de combate, como escudos e espadas. Também vai ser usado para algumas ferramentas agrícolas e objetos artísticos. Os objetos artísticos eu já achei um pouquinho difícil de encontrar, infelizmente. Então, os homens que vão trabalhar com essa técnica, eles vão acabar tendo grande importância para a sociedade ali. Eles vão ser super valorizados, pois a comunidade vai necessitar bastante desse trabalho por causa das ferramentas que vão ter uma qualidade muito maior. Então, nessa imagem à direita, a gente consegue ter mais ou menos um exemplo de como que vai ser essa técnica, né? Então, primeiramente, o cobre ele vai ser separado e vai ser colocado numa espécie de forno. E nesse forno eles vão manter esse forno ligado e vão deixar o cobre lá até ele derreter e estar em estado líquido. Depois de ele estar em estado líquido, eles vão colocar numa espécie de forma, onde vai estar projetado mais ou menos o molde que eles querem. Vão colocar o líquido, vão esperar esse líquido endurecer novamente. E depois eles vão polindo, moldando o material até conseguir a forma desejada. Assim, as ferramentas e armas vão se tornar mais resistentes, facilitando as atividades cotidianas. Então, o que vai acontecer é que, com essa nova técnica, eles vão ter um avanço gigantesco, gigantesco mesmo. E isso vai afetar várias áreas. Isso vai contribuir significativamente em várias áreas, na agricultura, na caça, na pesca também. Então, após a idade do cobre, vai surgir a idade do bronze. E o bronze ele vai ser um resultado entre a mistura do cobre e o estanho. E para criar esse metal, os metalúrgicos dessa área vão passar a ser também exploradores e comerciantes, sempre em busca dessa matéria-prima, porque então vai começar a se tornar um material um pouquinho mais difícil de encontrar. E aqui a gente consegue ver uma ponta de dardo em bronze, com os detalhes em desenho também bem legal. Então aqui a gente encontra já a primeira imagem, parece ser uma escultura de uma pessoa em bronze, bem legal, não parece ser muito grande também. E na segunda imagem eu não sei dizer o que é, só que eu desconfio que seja a parte de cima de um machado. Posso estar errada, mas parece ser mesmo uma espécie de machado, martelo. Então aqui eu também consegui encontrar essa escultura de bronze. Ela é a cabeça de um touro. Ela tá com o chifre... Parece que o chifre tá quebrado, não consigo identificar muito. E ela tem umas escritas na testa do boi, do touro, que até parece um estilo de escrita, só que eu também não consegui informação a respeito. Só que também é uma figura bem legal. Essa figura ela já tem uma pintura, o olho do animal já apresenta uma cor também que é bem legal. E por fim, a gente vai ter a idade do ferro. O ferro, então, tinha um processo diferente que o cobre e o bronze. Precisava de uma espécie de forno muito maior, com mais carvão em volta e um longo processo de marteladas e aquecimento contínuo. Então se tornava uma peça maleável e assim os trabalhadores iam moldando para conseguir no final a forma desejada. Então o ferro ele vai ter um processo bem diferente, ele não vai ser trabalhado em estado líquido,
ele vai precisar de uma quantidade de calor muito maior do que o do cobre e o bronze. Então, o que vai acontecer é que ele vai ser esquentado bastante e ele vai ficar uma massa bem maleável mesmo. E assim o ferreiro, as pessoas que trabalham com essa técnica, eles vão moldando até conseguir o formato desejado. Então é um processo de bastante marteladas e aquecimento contínuo para conseguir a peça desejada. E o ferro ele vai ser mais comum, vai ser mais maleável de trabalhar e até mais barato que os demais materiais. Então, a idade dos metais, vocês podem perceber que eu abordei de forma bem breve mesmo. Eu só apresentei aqui cada metal que vai ser que vai ter o seu cada metal e o seu período ali, né? É porque realmente não teria espaço para abordar e também eu acho mais importante ter tido mais espaço para o Paleolítico e o Neolítico. Então estamos chegando ao final de mais uma aula. Espero muito que vocês estejam gostando do material. Eu estou tentando trazer o material mais completo possível para vocês. O período neolítico ele é um período muito importante e a idade dos metais ele também é muito importante, só que que nem eu falei anteriormente, eu preferi dar mais espaço para o Paleolítico e o Neolítico mesmo. É no Neolítico que acontecem as principais transformações e descobertas que a gente tem hoje, né? E nas próximas aulas a gente vai estar conhecendo o Egito. Então a gente vai estar conhecendo as pirâmides, os principais faraós. A gente também vai estar conhecendo um pouquinho da Cleópatra. E na outra aula depois ainda a gente vai conhecer a arte grega, também muito legal. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, isso vai estar me ajudando muito. E se sintam à vontade para estar comentando, ou até mesmo fazendo alguma crítica ou colocando um ponto de vista. Se sintam à vontade para estar interagindo aqui. Eu estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou estar conversando, respondendo nos comentários aqui no YouTube. E para a certificação, o certificado, se você fizer o curso, ele é gratuito, não vai ter avaliação, ele é emitido pela Uninter. E não se esqueçam, para receber o certificado, é só comentar o seu nome completo e o seu e-mail aqui nos comentários que eu já entro em contato com vocês. Espero muito que vocês estejam gostando e até a próxima aula.